em cima do artigo 3710 da Constituição Federal. Muito menos aquilo que deveria ter sido reposto pela própria Prefeitura de Taboão. Tem uma outra tabela para nós? Ali você tem a mesma tabela posta agora em gráfico. Você percebe que o repasse de 2007 para 2008 foi de 36%. Olha o que aconteceu. Se nós tivermos um repasse um aumento de 36% no repasse, para os professores, os 60% cresceu na mesma proporção. E ele não veio nada. De 2008 para 2009, nós tivemos um reajuste na tabela do Fundeb, de 8,73. Quanto veio para o professor? Nada. De 2008 para 2010, aí nós tivemos um reajuste de 19,24 no repasse do Fundeb. Porém, aí nós tivemos uma recomposição, que já foi aquilo que eu disse para vocês, que foi a recomposição por conta da tabela na mudança do plano de cargos do plano de carreira. De 2010 para 2011, mais 11,11 de reajuste na tabela ou no repasse do Fundeb. Quando você vai de 2011 para 2012, mais 7,37. Quando você vai de 12 para 13, mais 10,8. Quando você soma tudo aquilo lá, ó, se você somar tudo aquilo lá, você bate em quase 70% de 2008 a 2014. E quanto foi que o nosso salário subiu em relação a isso? Miseravelmente, os 25%, que foram os 10 mais 15 da recomposição do plano de carreira. Então, há algo errado acontecendo na cidade de Taboão na distribuição dos recursos do Fundeb ou na composição dos 60% dos repasses. Sou bem tranquilo em falar da questão do repasse dos 40 e dos 60 para Vossa Excelência, porque sei da atuação da área do deputado na área de educação. Então, perceba que nós temos ali um quadro adverso. O dinheiro entra, os 60% cresce na mesma proporção, porque é matemática, não tem como fugir disso, os 60% cresce na mesma proporção, porém, ele não é distribuído para o professor. Poderia-se dizer que ali tem a variação do crescimento da rede, mas a nossa rede, todo mundo sabe que não cresceu na mesma proporção, que seria a terceira variante. Não cresceu na mesma proporção, e isto é o que causa o arroxo. E se causa arroxo para o trabalhador da educação, que tem verba própria, que tem dinheiro próprio, imagina para aqueles que estão subjulgados ao orçamento municipal simplesmente. Ou seja, tira-se dinheiro da boca, da casa do trabalhador, para fazer, talvez, se fosse grandes obras, para fazer obra. Transformar em pó, transformar em tijolo. Porém, Excelência, não é o que a gente vê na nossa cidade. A gente vê cada dia mais trabalhadores, mais se afastando por questões de saúde, por questões de problemas familiares, aquelas coisas, e a gente não consegue, de forma nenhuma, conseguir aí os nossos reajustes salariais. Tem uma terceira tabela? Já encerro, porque eu sei que o tempo é pouco. Então, na tabela tem ali a mesma proporção, né, que são os salários versus inflação. Então, se vocês perceberem, lá em cima nós colocamos a inflação e o quanto subiu o nosso salário em cada um. Ou seja, a inflação subiu sempre, ano após ano. Porém, o salário ficou. Ou seja, além de nós não termos os salários reajustados na mesma proporção dos 60%, nós ainda tivemos a perda daquilo que a inflação corroeu, aquilo que a inflação comeu dos nossos salários. Ou seja, já éramos pobres, e isso não nos faz menor do que ninguém, mas ficamos muito mais. E agora, a partir do governo do Fernando Fernandes, né, diga-se de passagem, registrando do PSDB, nós percebemos que, por 2 anos seguidos, nem se fala em cumprir a lei, porque nós não estamos pedindo nada que não seja nosso. 1º de maio é o dia da database. 1º de maio de 2013, nada. 2014, nada. E, por isso, mais uma vez, nós fomos obrigados a recorrer à ajuda da Assembleia Legislativa na figura do deputado Carlos Gianazzi, para que a gente possa dizer
ao prefeito Fernando Fernandes, porque as nossas vozes não alcançam as portas do gabinete. Nos dias que estivemos lá, os portões foram postos, foram trancados, foram postos cadeados, e nós tivemos que ficar fora, sem contar que fomos ameaçados de ser batidos se entrássemos lá dentro, e que os nossos caminhões, os nossos carros de som e as nossas coisas seriam apreendidas pelo cunhado do prefeito, que é o secretário da Segurança. Então, quer dizer, isso ficou muito feio lá na cidade, ou seja, nem o sindicato, nem a Associação dos Trabalhadores do Serviço Público de Taboão da Serra conseguiram ter acesso à prefeitura, porque o portão foi trancado literalmente com cadeado, para que a gente não pudesse entrar. Ou seja, o trabalhador tem que ficar fora, longe do Paço Municipal. Aqui não é lugar de quem vem pedir ou reivindicar qualquer coisa. Excelência, muito obrigado pelo espaço. Mais uma vez eu agradeço por ter aberto as portas da casa e do seu gabinete para os nossos reclamos. Muito bem, Ademir. Ademir, na sua fala, eu vou precisar muito desse gráfico que você apresentou sobre essas graves denúncias que você apresentou sobre o Fundeb, porque nós vamos acionar aqui pela Assembleia Legislativa o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e pedir uma rigorosa investigação. Uma rigorosa investigação no que você apresentou aqui, porque isso é muito grave. É muito grave essa forma irregular de investimento do Fundeb. Já que a Câmara Municipal de Taboão não investiga nada nem ninguém, até porque ela deve ser totalmente dominada pelo prefeito. O prefeito lá, como outros prefeitos, como o governador Alckmin, como o Haddad aqui em São Paulo, como a presidente Dilma, deve ter loteado lá a administração pública, distribuindo cargos para os vereadores. Os vereadores lá não investigam, porque o papel do parlamentar, seja ele vereador, seja ele deputado ou senador, é fiscalizar o executivo, é investigar, é denunciar quando há irregularidade, acionar o Ministério Público. Ele tem que representar a população, não representa o prefeito, ele representa os interesses da população, dos servidores. E lá, pelo jeito, lá é a mesma coisa. Lá a Câmara está totalmente dominada, né? Foi cooptada pelas benesses distribuídas pelo prefeito. Tenho certeza que a prática dele é exatamente essa. Então, já que a Câmara Municipal não cumpre esse papel de fiscalização, nós vamos cumprir pela Assembleia Legislativa, mas, sobretudo, pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que vai fazer uma investigação profunda, né? E o prefeito pode correr o risco, inclusive, porque o Tribunal de Contas que julga as contas de todos os municípios de São Paulo, menos o da capital, que já tem o seu Tribunal de Contas, que é o Tribunal de Contas Municipal. Mas os 644 municípios de São Paulo têm as suas contas julgadas e investigadas pelo Tribunal de Contas do Estado, que é um órgão auxiliar aqui da Assembleia Legislativa. Então, nós vamos acionar esse órgão para que o órgão possa exatamente investigar, tomar providências em relação a esse item e a outros também, porque, pelo jeito, talvez nós tenhamos outras irregularidades. Tá ok, pessoal? Então, nós já adianto que esse será um dos encaminhamentos que nós faremos aqui ao término dessa audiência pública. Nós vamos agora para a segunda parte da audiência, onde nós ouviremos agora os servidores, as pessoas que vieram aqui e se manifestarão livremente, sem antes anunciar aqui a presença e a participação honrosa do grande deputado Adriano Diogo, parceiro das grandes lutas sociais. Ele veio aqui, está apoiando o movimento de vocês, e pronto, aqui manifestou o apoio, deve fazer uma intervenção a qualquer momento, a hora que ele julgar que é o momento. O Adriano Diogo, ele é o presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia Legislativa, então nós podemos contar com ele, eu tenho certeza, para talvez a gente pedir o convite, a convocação, deputado Adriano Diogo, do prefeito, aquele prefeito coronelzinho de 5ª categoria de Taboão da Serra, que está cortando o ponto dos funcionários, reprimindo, perseguindo, transferindo. Vamos convocá-lo aqui na Comissão de Direitos Humanos, porque isso é um absurdo. E Vossa Excelência certamente
ajudará esse movimento. E outras tantas irregularidades que nós estamos ouvindo aqui, Adriano Diogo, Vossa Excelência que atua nessa comissão, e na comissão ele também é presidente da Comissão da Verdade, que vem fazendo um trabalho belíssimo aqui, importante, do resgate e reescrevendo a história aqui dos últimos 50 anos da ditadura civil militar, né? Reescrevendo a verdadeira história do que aconteceu. Então, tenho certeza que ao término desse trabalho nós vamos ter um grande relatório aqui denunciando todas as mazelas do regime militar. Não sei se o deputado gostaria de falar agora, Adriano Diogo. Depois a gente abre, então, a palavra para vocês. Pessoal, eu peço desculpas que eu estava numa outra sessão, mas eu vim aqui para ficar até o fim. A Aline Canolês, ela me avisou, e a Sandra veio aqui na reunião preparatória. Eu estava presidindo uma outra sessão. Primeiro, eu queria falar uma coisa para vocês. Vocês fizeram muito bem de procurar o deputado Gianazzi, que ele não é do meu partido, não é nada, mas é uma das pessoas mais corretas, mais dedicadas, um deputado. Eu tenho uma admiração, ele é jovem, mas vocês estão certos de procurar o mandato do deputado Carlos Gianazzi. Esse é um companheiro sério, firme, correto, trabalhador, é uma coisa impressionante. E eu, embora estou muito cansado, eu fiz questão de vir aqui primeiro, porque eu vou falar uma coisa mais dura, mais pesada, mas eu preciso falar porque o meu coração não aguenta. Taboão está muito mal representado aqui. A deputada que representa aquela cidade é uma moça, uma senhora, eu sou respeitoso, mas muito mal representado, né? Então, imagina, o marido prefeito e ela deputada. Que vergonha, né? Que vergonha. Então, eu imagino pela crueldade deles, desse casal, o que vocês devem estar sofrendo na mão deles. Eu imagino. Porque de lá só sai coisa ruim. Maldade, vingança, perversidade. Então, eu nem devia estar falando coisas tão desagradáveis, tão pesadas, mas não consigo. É um sentimento comum de nós todos aqui. Então, vim aqui, vou ficar e obrigado. Parabéns por vocês terem procurado uma pessoa tão séria, tão correta, tão dedicado. Tem dia que eu acho que ele vai ter um troço tão cansado, mas ele não para, a porta dele nunca está fechada e ele não fala assim coisa para fora. Se a gente puder, vamos aprovar um requerimento, vamos chamar esse casal que nos envergonha. Obrigado, Adriano Diogo. Vossa Excelência vai ouvir agora os relatos aqui de crueldade do casal Fernandes. Então, a palavra está aberta, então quem quiser falar, levanta a mão, só fala o seu nome, lá atrás. Pode falar no microfone? Boa noite, meu nome é Rebeca. Gostaria de complementar a fala da professora Thalita, antes que se perca. É o seguinte, teve que fechar algumas salas do Ensino Fundamental 2, em Taboão da Serra. E muitos professores ficaram sem aula. E esses professores foram obrigados a se transferir de unidade. Quando eles foram transferidos, eles tiveram que trabalhar em períodos que não poderiam, porque, como se sabe, o professor ele pode escolher o período que ele leciona. Além de trabalhar em períodos diferenciados, eles tiveram que lecionar aulas que eles não eram formados. Então, o professor de geografia teve que dar aula de matemática. O professor de matemática teve que dar aula de educação física. E assim por diante. E quando eles iam reclamar para a gestão, eles ouviam a seguinte fala: você não está contente? Exonera. Então, como eles tratam, né, os professores e os funcionários mal, né? Então,
para complementar a fala da professora, isso é um assédio moral. Então, eles obrigaram os professores a trabalhar em períodos diferentes, lecionar a disciplina da qual eles não eram formados, né? Então, eu encontrei muitos colegas que relataram isso, né? E muitos pediram exoneração, sim, infelizmente, porque não aguentaram. Tem mais? Ele? Por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Kleber, eu sou funcionário da Secretaria SEMA. Na cidade é conhecido como Usina, também levo o apelido de Coração da Prefeitura. Então lá sai toda a manutenção da frota, lá que são confeccionados artefatos de concreto, como tampas de bueiro, guias, chapéu e etc. Setor de pintura, o setor de alimentos, o setor do almoxerifado também dos remédios, tudo é centralizado ali. A situação está tão complicada lá de se trabalhar que a chefia agora até ameaça os funcionários, né? Além da agressão verbal, também partem para agressão física. Eu fui agredido recentemente. Se eu não tenho o apoio de um colega em abrir o vestiário e me puxar, eu tinha apanhado do assistente secretário Orlindo, né? E também lá entrou uma empresa chamada Med Saúde, que é uma empresa que vai estar orientando os funcionários a como se comportar em certas situações de trabalho, que tipo de material de EPI que deve ser usado. Aí eu fui cobrar esses materiais para esse técnico, ele mandou me calar, eu e um outro funcionário chamado José Viana, porque se a gente ficasse questionando, solicitando esses equipamentos, nós íamos ter problemas com o secretário. E, bom, enfim, né? E fora outras coisas que a gente passa também por situações meio complicadas, né? Como, por exemplo, a gente fomos alocados para efetuar certos trabalhos na rua, e às vezes o trabalho, como se posso dizer, um trabalho paliativo, não é uma coisa que vai resolver a população, não tem para quem está reclamando ali, e acaba questionando muito nós, funcionários, que estamos ali atendendo, né? As ordens de serviço da cidade. Você foi transferido também, né? Correto. É isso. Você foi punido com a transferência, porque você fez greve. Isso. Falaram que eu fiz greve, eu não servia para trabalhar no setor. Uhum. Essa é uma denúncia constante aí desse movimento, né? Ela tinha levantado a mão, depois você aqui. Oi, boa noite. Não, lá atrás, depois você. Posso? Célia primeiro. Posso? Boa noite. Meu nome é professora Célia, eu trabalho na rede há 15 anos. Faço parte também da rede municipal de São Paulo, onde o senhor esteve combatendo a nossa luta, ajudando na nossa luta, muito importante. 40 dias de greve, eu estava lá. E com esse embasamento dessa luta de São Paulo, nós começamos também uma luta em Taboão da Serra. Tudo começou, né, foram 20 dias de muita luta, no sol, na chuva. Eu, de verdade, gostaria de estar dentro da sala de aula. Eu preferia. Porque dela eu nunca saí. Então, eu posso dizer, como muitas aqui, que estão na educação, nunca saíram da sala de aula. E tudo começou por conta de uma evolução. Taboão da Serra está passando por uma... Lá não tem lei, né? Então, nós estivemos passando por uma evolução que tinha que ter sido acontecer em 2013, 2012, que eram 3 anos, de 2010 até 2013, e ela não aconteceu. Repassaram para o ano de 2014, e quando ela aconteceu, muita gente não evoluiu porque houve um outro tipo de interpretação do nosso estatuto, e foi colocado, para não se pagar essa evolução, para muitos, foi colocado que teria que ser um outro tipo de avaliação. E eu não me senti confortável com essa situação, como muitas. E aquilo já havia passado 1 ano de mandato do senhor prefeito, né? E lá a gente vê assim, nepotismo o tempo inteiro. É o primo, é o irmão, é o filho. É uma terra que não tem lei mesmo. Porque tudo tem denúncia e não se acontece nada. Então tem que ter muita coragem para dar a cara a bater, a subir num caminhão para falar,
você é perseguido de todas as formas, assediado de todas as formas. Então, é muito complicado isso. Mas foram 20 dias de luta, também por conta das nossas reivindicações. Nós sentimos que todos querem entrar nessa luta, o funcionalismo todo. Mas muitos não conseguem, não têm a vontade. A gente vê no rosto das pessoas, porque há tristeza do funcionalismo. Mas muitos dizem que não entram na luta por falta de um sindicato. Nós estamos passando por uma história também no Taboão, que eu nunca vi na minha vida, que é um sindicato que nós temos do funcionalismo público. Essa pessoa, que era presidente desse sindicato, está hoje ao lado, braço direito do nosso prefeito. Como que uma pessoa que é presidente de um sindicato vai ficar ao lado do patrão? Isso já começa, né, a gente vê por aí como é que a cidade funciona. Depois houve eleição para que se tirasse essa pessoa, né? Lógico, ela está do lado do patrão, não pode estar do lado do empregador. Houve a eleição, houve a impugnação dessa eleição, ela não aceitou. E estamos nessa briga até hoje. Né? As chapas que entraram para serem votadas não conseguem assumir. Foi vetadas as urnas, foram levadas por ela, sei lá por onde, para onde. Né? Até o pessoal de uma das chapas está aqui hoje para representar, poderia estar falando sobre esse assunto. Então, quem que essas pessoas, esses funcionários públicos, podem confiar, se não tem uma ajuda jurídica e tudo mais? Nós, como da educação, fomos à luta, sim, formamos uma comissão, né, juntamente com o sindicato, que está entrando no Taboão, ele é da região, ele está agora representando junto com a Atraspactes, também, que é a associação que está se colocando a favor dos trabalhadores para ajudar. Não é reconhecida pelo prefeito, porque ele acha que não é quem representa. Então, estamos nisso. A educação entrou nisso. Só que, vendo a educação sair na rua, alguns funcionários públicos, indignados com tudo isso que está acontecendo, tiveram a coragem de sair e lutar junto. Então, unificou. Né? Então, começou com a educação, mas unificou com os funcionários que também se sentem ameaçados, queriam reivindicar os seus direitos. Então, o que eu tenho para falar é o seguinte: é muito triste a gente ver uma cidade que o prefeito prometeu dias melhores, só se for dias melhores para ele e para a família dele. Ele em nenhum momento se mostrou disposto, ele mente, ele em nenhum momento se mostrou disposto a negociar com essa comissão. Foram pessoas que foram escolhidas, né, foram votadas para sentar naquela mesa. O que irritou ao prefeito foi o seguinte: são pessoas que não são leigas. Elas estão lá, elas estudaram o estatuto do funcionalismo, e ele não quer discutir, porque ele sabe que discutindo com a gente ele não vai conseguir argumentar. Todo mundo naquela mesa tinha argumento para as besteiras que ele falou. Como, por exemplo, ser um ano eleitoral e ele não poder dar isso como se fosse um favor. Porque o Ministério Público estará dizendo para ele, dando um conselho, porque ele não proíbe. O Ministério Público não proíbe, ele ainda chegou a falar, ele só aconselha de que se não deve se fazer isso, porque é um ano eleitoral. Então, quer dizer, começa com mentiras. Depois, quando ele viu que isso não procede, ele não nos recebeu mais, com a desculpa de que houve um desacordo. E não houve desacordo em momento nenhum. Outra coisa a gente vive debatendo o tempo inteiro com os livres nomeados as ameaças. Então, assim, eles fazem de tudo. Eles parecem que se reúnem todos os dias para montar um esquema para se cercear todo mundo.
Então, assim, na minha escola, a gente sentia bem isso pela gestão. Parece que eles iam e tinham a mesma fala. Quando eu conversava com os meus colegas, eles tinham as mesmas falas. Parece que eles combinavam o que eles tinham que falar. Então, assim, é muito difícil lutar contra isso. Muito difícil. A imprensa é uma imprensa que não divulga. Parece que é uma imprensa realmente vendida, comprada. Eles não divulgam o que tem que ser divulgado. Muitos deles começaram junto, depois de algum tempo sumiram. Nós chamamos televisão, nós chamamos todo mundo aqui, deve ter entrado em canal, em todas as redes. Eles não aparecem. Eu fico me perguntando por quê. Se é um fato de realmente, até de roubo mesmo. Uma denúncia gravíssima que está acontecendo naquele município. E ninguém aparece lá para saber o que está acontecendo. Parece a terra do nunca. E é tão próximo de São Paulo. Eu acho que é só isso que eu tenho para dizer. Muito obrigada. Oi, boa noite a todos. Eu sou a Yara. Eu sou ADI no município de Taboão da Serra. E a ADI nada mais além do que uma professora que ganha 3 vezes menos o salário de um professor. Meu salário base para executar as mesmas funções de um professor é de R$ 835. Nós somos responsáveis por 20 anos pela educação da creche, primordialmente de 0 a 3 anos. Porém, nunca fizemos parte do Estatuto do Magistério. Ou seja, estamos inseridas dentro da educação, mas não fazemos parte do Estatuto do Magistério. Não temos qualquer tipo de benefício, como evolução, enfim, e executamos as mesmas funções. A categoria das ADIs é uma vanguarda dentro do funcionalismo de Taboão da Serra, porque há 20 anos tenta se inserir dentro do Estatuto. Nós fizemos paralisações em 2011, greve em 2012, e estamos na busca pela valorização profissional e na luta contra esse descaso da educação, porque o prefeito insere profissionais sem formação e sem experiência dentro da educação infantil, que é fundamental para o desenvolvimento, né, do cidadão. Sendo assim, é bom salientar que a luta das ADIs segue há longos anos, e disso nasceu a associação, porque nós somos órfãos dentro do município de uma legitimidade sindical. Só para complementar a fala, nós não temos nenhum sindicato dentro do município que represente os servidores municipais. Não podemos participar de outros sindicatos dos professores, já que não somos professoras, não somos consideradas professoras. Então, disso nasceu a nossa associação, a Traspax, visando lutar tanto pela categoria como para os demais profissionais, levando em consideração que não temos nenhum amparo sindical na luta dos trabalhadores. Outra coisa que eu gostaria de denunciar, eu sou mãe, né, mulher, e esse ano meu filho foi diagnosticado com pneumonia. Recebi da médica um atestado de 5 dias, porque sempre dentro do município nós tivemos o direito de acompanhar filhos e parentes doentes. Foi negado essa licença para o meu filho. Tivemos que, enfim, fazer acordos internos, o que é extremamente desagradável, porque assim, o que vale para mim não vale para um outro profissional. E até que ponto esse acordo vai ser levado a sério? Então, assim, estamos na luta também pelo direito de acompanhar
inclusive, esse direito está dentro do Estatuto do Funcionário Público, do servidor, só que atualmente com veto. Então, assim, quando está perto de eleições, essas coisas, volta o benefício. Agora, quando ele não quer, esse benefício é retirado. É só isso. Obrigada. Não tinha ela primeiro aqui que tinha levantado a mão, não foi? Quem? Boa noite. Boa noite. Está saindo o som? É Lilian? Lilian. Está saindo o som? Ah, agora está. Bom, boa noite. Meu nome é Lilian, sou professora também na rede, há 15 anos, né? E, além disso, sou candidata a presidente do Síndico Taboão pela chapa Unidade de Luta. E eu não ia falar, mas tem jeito, né? Está na veia da gente. Tudo que foi falado aqui é a pura verdade, né? Nós estamos com um sindicato que não nos representa, está muito difícil. A pessoa que se diz presidente do sindicato está ao lado do prefeito e ajudando o secretário de Educação a fazer atrocidades com os professores de Taboão da Serra, né? Dando as dicas lá de como agir, de como inibir os professores, enfim. Está assim, uma situação de calamidade. A gente está lutando aí por esse sindicato e está muito difícil. Nós costumamos falar que nós somos corajosos, porque a pessoa, né, a dona Sandra Cristina, que se diz presidente, ela simplesmente fincou raiz ali, não quer sair de jeito nenhum. Né? Entrou na Secretaria de Educação com a desculpa que ia cuidar da nossa evolução, da evolução dos professores, e que seria só um tempo que ela estaria ali e está lá até hoje, na maior cara de pau. Né? Eu quero fazer uma denúncia aqui de salário de ADE, R$ 730. Um absurdo. As ADEs, elas trabalham de 7 horas até 5, 6 horas da tarde. Com esse programa aí do governo federal, Mais Educação, aumentou ainda mais o trabalho dessas funcionárias. E elas recebem essa mixaria de salário base e, ainda assim, trabalhando em locais insalubres, né? Uma cozinha quente, pega a panela quente. Nossas ADEs, elas já estão idosas, quase todas já estão para se aposentar, né? O pessoal já está se aposentando, as que não se aposentaram, está faltando pouco tempo ainda. E ele coloca lá o pessoal lá do programa das PAPs na cozinha para fazer o trabalho que ele deveria abrir um concurso para colocar as trabalhadoras, mas não usa as PAPs, que também estão ali ganhando a mixaria. Enfim, está um horror, deputado. Está um horror. Tá? Nós trabalhamos em sala de aula, nós temos orgulho de trabalhar em sala de aula, mas quando nós pensamos, né, em reivindicar nossos direitos, nós somos punidos. O meu salário, eu não calculei de porcentagem, mas no meu salário foram R$ 1.050 descontados, que me fez muita falta. E o que o senhor falou é verdade mesmo, é um ato covarde desse prefeito que trata a gente como se não fôssemos nada, né? Além disso, nós sofremos muito durante essa greve, porque vinha retaliações de todas as formas. Ele fez tudo para tentar parar essa greve. Ligava para a casa de professores falando que, se ele voltasse, que não ia descontar os dias parados. Tá? E fez um projeto de lei vagabundo, sem vergonha, colocando abono para o restante do outro o restante dos outros funcionalismos, né, que não eram professores, oferecendo aí um valor de 100, 150, 200 reais como um abono para quê? Simplesmente para abafar a greve, para não deixar o povo votar.
Então, é uma situação de calamidade. Uma situação de calamidade que está ali naquela cidade. Então, tudo que o Senhor puder fazer por nós, nós agradecemos muito. E vamos ficar em dívida, tá? Como é que fala? Pela bondade, vamos assim falar. E nos ajudar mesmo, que nós estamos assim, carentes, nós estamos órfãos ali naquela cidade. Só é isso. Um comentário rápido. Eu preciso esclarecer uma coisa. Sim. Eu queria pedir para a Lilian esclarecer o que é a PAP, para ficar claro para todo mundo aqui no plenário. Já ia fazer isso. Queria aproveitar até aqui a presença do presidente da Comissão de Direitos Humanos para tirar uma dúvida. Quando um trabalhador em situação vulnerável trabalha sem direito trabalhista algum e por menos de um salário mínimo, isso se chama trabalho escravo, não é? Pois é, então nós estamos aqui fazendo também a denúncia de que a Prefeitura de Taboão da Serra, do PSDB, utiliza trabalho escravo como mão de obra para faxina e cozinha nos equipamentos públicos de Taboão da Serra. É lamentável. 460. Em geral, são pessoas já com idade, muitas doentes, que não têm outro meio de subsistência e, sob a aparência de um programa de aperfeiçoamento profissional, recebem R$ 460 para poder fazer todo o trabalho de faxina e cozinha de muitos equipamentos, como é o caso dos CRAS, né? Eu estou dizendo isso porque eu trabalho num CRAS, mas nas escolas também. Então, isso é um absurdo, isso não pode continuar dessa forma, precisamos fazer algo, né? Porque, realmente, isso é um atentado contra os direitos humanos. Assim como o corte do nosso salário também é, né? Porque ameaça a nossa sobrevivência. Bom, eu entrei no Serviço Público de Taboão da Serra um pouco mais de um ano e fui trabalhar como orientadora social com adolescentes em situação de vulnerabilidade social também. E, de lá para cá, eu vi, com todos os meus colegas de trabalho, muitas situações que fazem com que fosse impossível a gente se calar, né? Por exemplo, você ter um equipamento de assistência social onde chove dentro, onde as crianças estão expostas a vidro que cai da janela na cabeça porque tem uma quadra do lado e não tem uma grade, porque uma grade que custa tão barato, essa prefeitura não teve capacidade de providenciar no ano inteiro, em 2, 3 anos que estava quebrado. Essa é uma situação. Outra situação é, de repente, servir comida vencida para esses jovens e os idosos e as crianças que frequentam os CRAS. Né? Porque eu imagino que, talvez, na mentalidade de alguns coronéis, a população pobre não precisa de comida de qualidade. Enfim, não sei qual que é a mentalidade de alguém que se digna a um papel desse, né? Sendo que tem verba destinada, tem um fundo também da assistência social a nível federal, que deveria ser utilizado nesses serviços e que ninguém sabe explicar direito por onde anda. Então, um pouquinho antes da assistência social aderir à greve, tinha caído um vidro na cabeça de uma funcionária PAP, que recebe R$ 460 por mês, né? E o vidro podia ter matado a funcionária, podia ter matado um adolescente, porque era de um prédio, como eu disse, em péssimas condições, e machucou, né? Então, essas condições de trabalho aviltantes, somadas à falta de reajuste salarial, né? Porque para a Prefeitura de Taboão da Serra, o direito trabalhista não tem que ser levado em conta, né? Então, está lá no Estatuto, está na Lei Orgânica Municipal, que a database é 1º de maio, mas o prefeito sequer se digna a negociar, a abrir negociação com o funcionalismo. Né? Então, tudo isso fez com que a assistência social entrasse na greve. Bom, nós não tivemos o reajuste, né, pela postura covarde do prefeito, de passar um abono, que não é um reajuste, e se negar a receber a comissão eleita pelo funcionalismo. A greve chegou ao seu fim
E depois nós tivemos seríssimos casos de assédio moral, principalmente no equipamento de origem de onde eu vi, que é o CRAS Vila Sônia. De 7 funcionários, nós tivemos 3 transferências. Isso é grave, porque se trata de... Primeiro foi uma psicóloga, né, que é um trabalho que necessita de uma continuidade, um trabalho essencial para o entorno, para as pessoas que moram ali. E estava sendo desenvolvido, inclusive, encaminhamentos de casos de suspeita de violência com adolescente, com criança, e tudo isso foi jogado fora, porque, infelizmente, a política em Taboão da Serra não é em prol da população, mas é em prol de outros interesses, né? Então, o prefeito do PSDB disse lá que precisava punir os grevistas. A secretária da Assistência Social, Arlete Silva, que é do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, mas que parece que nunca ouviu dizer sobre direito trabalhista, também já bastante acostumada a assediar moralmente os funcionários da assistência, né, porque antes da greve até eu presenciei a proibição de uma reunião de rede de assistentes sociais, que ela disse que não podia ser feita, transferiu 3 pessoas, uma assistente social, uma psicóloga e um orientador social, que no caso sou eu. E